Boa noite, boa noite. Já já vamos começar aqui mais uma live. Boa noite. Só aguardar uns minutinhos para o nosso convidado de hoje entrar na nossa live. Boa noite, dona Márcia. Tudo bem? Boa noite. Oiê, E aí, Rô, tudo bem? tudo bom? Deixa eu aumentar o volume aqui. Pronto, tá Você meio tá me baixo. ouvindo bem? Tô. Meu Beleza. volume tá baixo. Então, Boa noite, Luciano. Tudo bem? boa noite, tudo certo? Tudo Tudo jóia? tranquilo? Depois de um dia cheio, né? Tá tudo bem. Verdade, já É, começamos com o dia cheio. Deixa verdade. eu, de praxe, eu gosto de apresentar. Esse é o Luciano Ferraz, diretor pedagógico, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer já há algum tempo, que eu admiro muito. E o tema de hoje a gente vai falar sobre como vai ficar nossas relações sociais pós essa pandemia, né, que se transformou aí numa loucura. Quero agradecer os participantes. Já temos alunos nossos aqui, Luciano. Que Que bom, bacana, viu? que bom. Que bacana. Eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Hoje eu recebi uma dica de um amigo nosso que falou para mim: cuidado que você fala muito e não deixa o outro falar. Então você me dá bronca aí se eu estiver falando demais, você me segura, que às Pode vezes eu me deixar. empolgo e fico falando. Boa noite, Felipe. Isso acontece comigo também, né, Rogério? Eu falo bastante, você sabe, né? Eu começo, não quero parar mais. Na realidade, eu acho que uma hora perto do assunto é pouco, né? Porque a gente sabe que o assunto é grande e falar de relações, principalmente pós a tudo isso que a gente está vivendo, tem bastante coisa. Primeiramente, eu quero agradecer o convite a todos que estão acompanhando, né? Nós vamos trocar um pouquinho de figurinha, né? Vamos ver o que o tema tem aí, lógico que a gente vai fazer algumas relações que são importantes, mas eu quero me colocar neste momento que nós já estamos numa metamorfose muito grande, desde o princípio de março, né? Numa mudança no tocante das relações, né? Desde quando começou tudo isso, a gente já começou a mudar a nossa concepção de relação. E esse momento de pandemia, né, faz com que a gente acompanhe algumas lives, acompanhe aí um novo formato de comunicação, que a gente aproxima, de repente, a comunicação de maneiras aí diversas, mas eu tenho certeza que o assunto tem bastante coisa interessante para que a gente possa falar. Eu acredito, já entrando um pouquinho, né, no que a gente tem aí de concepção, é uma herança que a gente vai ter aí por muitos e muitos anos e que, com o passar do tempo, a gente vai valorizando cada vez mais. É claro que a parte boa, né, porque a pandemia, é claro que não tem nada de bom, mas o que trouxe para algumas pessoas, principalmente para a gente. Então, eu que agradeço aí o convite e vamos começar aí nesse tocante, trocar figurinhas, tá bom? Mas muito obrigado Verdade. pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Você sabe que eu lhe admiro como pessoa, como profissional, e eu sempre quero me atentar, quando você puder também, às perguntas, aos comentários, que eu acho bastante importante. Já tem um aluno aqui dizendo que acha que a gente começa a mudar quando a sua mãe pede um abraço e você não pode dar, né? Quer dizer, a relação já em família, né, Luciano? Não é só a relação institucional do colégio e os alunos, professores, direção, coordenação. Você vê que o comentário de um aluno jovem, né, do ensino médio, ele já se preocupa em às vezes não poder abraçar a própria mãe, né, a própria família dentro de casa, né? Eu falo que a relação, principalmente familiar, né? Eu tenho um contato muito grande com a minha mãe, imagino que grande parte também tenha. E a nossa mudança maior, eu acho que o mais difícil de lidar é quando você está muito próximo,
e, ao mesmo tempo, distante. Né? O que trouxe para a gente também esse novo formato de relação é que, como que eu posso dizer, ao mesmo tempo, nós temos tanta gente próxima e tanta gente distante. E essa vontade, essa ressignificação de relação, principalmente no contexto familiar, foi feito assim à força, né? Você conviver com a pessoa, não poder abraçar, você estar do lado e não poder tocar é muito difícil. E nós, eu vou falar por mim, eu acredito que você também é muito próximo a essa realidade. Eu gosto muito de abraçar, eu gosto de ter as pessoas muito próximas, e essa relação distante é muito difícil lidar. É claro que nós estamos aprendendo, depois de quase 4 meses, vai para 5 aí, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Mas, de um lado, Rô, eu acho que, assim, por mais que seja difícil estabelecer essa relação de proximidade, né, em relação física, eu acho que é o momento de todos nós resgatarmos aí frutos interessantes, como momentos de reflexão, momentos de aproximação, de restabelecer relações, ou de estabelecer relações, porque a gente sabe que num contexto relacional pode acontecer isso também. E, infelizmente, a gente teve que aprender desta forma. Eu falo muito que isso nos trouxe, essa nova situação também nos trouxe, Rô, um momento de repensar e valorizar o que nós tínhamos tão perto. Porque, às vezes, quando eu vou utilizar até o gancho do aluno, quando ele fala em relação à mãe, às vezes a gente tem mães próximas e a gente não valoriza esse carinho. A gente não se dá conta de que é importante essa valorização, né? Mas nós aprendemos, nós restabelecemos, ressignificamos, e eu tenho certeza que essa convivência com os nossos pares, mesmo à distância, tem estabelecido relações muito importantes e que talvez os problemas que antes existiam diminuíram, não que acabaram, mas que diminuíram com tudo isso. Verdade. Tem um comentário aqui do Tunucci, que ele fala que é difícil, mas ele acredita que o momento nos trouxe também a valorização do outro, né? Se antes da pandemia a gente não valorizava algumas relações, esse foi o momento, até mesmo para nós, da era da educação, tivemos que nos reinventar, né? Eu nunca me imaginei, por exemplo, usando mídias sociais para fazer live, nunca me interessei por isso, acho que eu nunca tinha nem acompanhado esse tipo de coisa. Tem um grande escritor, o Giardelli, outro dia eu estava lendo uma coisa que ele disse numa live também, porque agora eu gosto de assistir, e ele falou que nós somos pessoas, aquilo que nós somos é o que nós compartilhamos. E eu fiquei pensando, realmente, aquilo que você compartilha na rede social, que você dá uma opinião, às vezes, porque hoje em dia está muito fácil as pessoas emitirem opiniões, mas essas opiniões são convicções nascidas nos grupos que elas vivem, né? Às vezes no grupo familiar, no grupo educacional, ou até no grupo do WhatsApp, e aí as pessoas saem emitindo opiniões, mas que não são argumentos, né? Eu acho importante isso para o nosso tema, que é falar da relação pós-pandemia, mas que tanto você como diretor pedagógico, eu enquanto professor, a gente não omite opinião, a gente aguarda argumentações dos médicos, né, do nosso governo. Hoje mesmo eu estava vendo o número pela OMS, né, não por televisão, por canais, pela própria Organização Mundial da Saúde. E o Brasil é o país que mais tem aumentado casos. Então, quer dizer, essa relação pós-pandemia, quando a gente voltar presencialmente, a gente precisa repensar essa forma de relação. Eu acredito que seja até uma nova fase de reeducação, né, Luciano? Para quem é carinhoso, para quem não é, ou para quem gosta de um abraço, né? Mas essas relações sólidas, a gente vai ter que repensar como vai viver aqui. Tem um outro comentário, eu vou deixar para você até responder. No fim de 2019, a CAPES aprovou o funcionamento de cursos de mestrados e doutorados EAD.
o momento trouxe a aceleração nas transformações da tecnologia nas indústrias e na educação. Você vê, parece que a CAP já estava, não adivinhando, né? Prevendo. Mas preparando a gente para essa situação que eu não esperava viver, com 44 anos, essa situação atípica, né? Na realidade, Rô, só para... eu vou falar sobre a questão da tecnologia e eu também concordo que a gente deu um salto muito grande e sem perceber desse salto, mas eu acho que essas relações elas vão se tornar também mais acolhedoras e nós vamos redescobrir, reconstruir as nossas relações, tanto dentro de casa, na rede social e principalmente na escola, né? Eu falo que eu venho trabalhar, já faz acho que 15, 20 dias que eu venho trabalhando no presencial e é muito triste. E eu gosto de alunos, eu gosto de gente, eu gosto dessa interação. E é um momento que realmente a gente sente muita falta, mas é o redescobrir, né, as nossas famílias, descobrir as nossas posturas, os nossos comportamentos e principalmente as nossas relações. Em relação à tecnologia, eu também acredito que assim parece que se previa muito. Na parte educacional, se fala muito de educação, né? Muito de tecnologia. Com a BNCC também se fala desse contexto tecnológico. E nós esperávamos, né, que ela pudesse, e com certeza vai vir de uma maneira muito maior agora e com muito mais força. O redescobrir e o ressignificar a escola, a nossa prática, a educação, o aspecto profissional, vem com tudo isso e muito forte agora com a pandemia. Por quê? Eu vou falar de 4 setores importantes. A questão da educação, o fato da tecnologia ter avançado trouxe para a gente um crescimento enorme e uma vantagem gigantesca, que talvez o tempo não seria em 4, 5 meses, e talvez em anos, né? Falando em educação ainda, a gente sabe que essa tecnologia, ela traz para a gente uma flexibilização tão grande, um avanço e uma proximidade com a geração que nós temos. Porque eu sou de uma geração que na época em que eu estava, ensino médio, que nem era ensino médio, nós não tínhamos essa tecnologia, nós tínhamos uma vivência de ir à biblioteca, Sim. interagir com livros, com consultar Barça, né, com experiências reais e muito próximas, com interações entre pessoas. E, de repente, a gente se deparou com o Google da vida, com rede social, que nos favoreceu muito. E hoje, com as lives, com essa parte aí de aula tecnológica, com Hangout, com interação. E a gente redescobriu mesmo, reconstruiu essa tecnologia. No outro setor é a questão até mesmo de trabalho. E aí eu volto a falar do nosso trabalho. Quanto nós, enquanto educadores, crescemos neste momento, né? Muitos de nós estávamos ainda utilizando a tecnologia, mas de uma maneira muito superficial. E hoje nós aprendemos muito. Tivemos que conhecer essa tecnologia para fazer com que isso nos tornasse mais capazes, né? Não que a gente não fosse capaz, mas que nos tornasse até mais competentes nessa área do conhecimento. Em relação à sociedade, o consumo, né, também mudou. A nossa prática em relação a consumo, sociedade mudou. Por quê? A porcentagem, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, começaram a comprar online muito mais com o crescimento disso. As relações de família no mercado diminuiu, né? E essa proximidade que a gente fala de relação social também dentro do mercado acontece. Sim. Então, esse lado tecnológico também trouxe para a gente o fazer compra online, o consumir mais conteúdos pela internet, né? E também uma reestruturação familiar, né? De como era a nossa prática. É claro que, falando no geral, né, a sociedade em si trouxe também alguns avanços e vão trazer outras, e alguns costumes que nós não tínhamos. Então,
nós comprávamos online, vamos comprar online, mas temos uma outra prática, que é como lidar com isso. Porque hoje, vou falar por mim, eu vou ao mercado a cada 15 dias, também para fazer compras para minha mãe, porque, enfim, é um grupo de risco e a gente precisa, nesse momento, ir pelo que a gente acredita, enfim. E chegar com as compras não é simplesmente ir ao mercado e comprar, né? É ir comprar, mudar a prática, é tirar os sapatos, é higienizar, é tomar um belo de um banho, quando não você mergulha lá no álcool em gel, é mudar a prática em relação que nós tínhamos em trazer os produtos e guardá-los. Então, eu acho que isso trouxe para a gente grandes crescimentos, né? Grandes avanços. E eu tenho certeza que o pós vai ser muito melhor, porque a gente vai ter um autoconhecimento tão grande. E quando eu falo até de autoconhecimento, é que talvez a gente não tinha se dado conta de algumas coisas, né? Então, isso nos favoreceu. Então, a mudança com a tecnologia também trouxe a mudança para nós enquanto profissionais, para nós enquanto clientes, enquanto pessoas que convivem umas com as outras e com a família, porque eu sinto muita falta de ter as pessoas próximas e poder abraçar e poder dar aquele calor humano, que com o olhar, Verdade. às vezes, a gente não consegue. E eu quero aproveitar dizendo que mesmo com todo esse cuidado, com essa nova relação social, né, da gente tem que ir ao mercado, eu moro próximo da feira, eu gosto de ir à feira também, mesmo com todo esse cuidado, ainda acaba vazando uma hora ou outra, se acaba se contaminando, e aí tem toda a série de cuidados, preocupações, enfim. E também aproveitando a parte que você falou da nossa geração, né, que nasceu sem a internet, eu lembro que no final da minha faculdade, que eu fui ter a primeiro acesso de escada, né, aquele barulho horrível lá, e para você poder consultar alguma coisa ou pesquisar alguma coisa. Mas eu vejo uma diferença, Luciano. Hoje, nós, por exemplo, eu acredito que você também, a gente equaliza o nosso acesso à informação, né? Ter acesso ao Google não faz de nós uma formação intelectual, né? A gente ainda procura certas biografias, né? Eu vejo isso no nosso círculo de professores, enfim, dentro da educação como um todo. A gente não vai só no Google e pega lá uma informação, até mesmo sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre você fazer aí com tanto afinco um novo planejamento para o semestre, né? Toda uma preocupação de ver como vai ficar um, onde vai ficar o outro, como é que eu vou montar tudo isso. E eu gosto de pensar sempre além, né? Acho que é um grande mal da filosofia, né? Eu fico pensando, poxa, talvez seja bacana todo esse aprendizado novo, né? Toda essa reinvenção que nós estamos tendo, porque, por exemplo, em janeiro do ano que vem, eu já estou pensando no ano que vem, se Deus quiser, todo mundo estiver vacinado, tudo em ordem, tudo voltar ao normal, as aulas normais, né, que é necessário, é bacana, mas eu fico pensando, isso fica até uma pergunta para ti. A gente pode continuar usando algumas aulas EAD, né? Porque estão sendo ótimas, né? Graças a todo o trabalho, também a compreensão e ajuda dos pais, ao interesse do aluno, né? Que nós acabamos despertando esse interesse neles. Eu acho que fica uma pergunta para ti. A gente pode usar isso também, né? Mantendo nossas relações pós-pandemia, mas pode, de repente, fazer uma aula de reforço, ou fazer um outro tipo de aula que vai ser online para todos os alunos. Quer dizer, a gente vai ter uma nova ferramenta que nasceu por causa da pandemia. Não sei se você concorda. Na realidade, eu acho que não só nasceu, ela intensificou com a pandemia, né? Ela já vinha há muito tempo, e é claro que eu acredito que a educação não vai ser mais como era antes, né? Nós deixamos que o que nós tínhamos antes é algo que a gente precisa agora reformular e vai fazer parte. E por que eu digo que vai fazer parte, Rô? Primeiro, porque assim, hoje, quando a gente fala em educação, a tecnologia está muito alinhada, está muito próxima. É claro que nós precisamos ter, e eu vou falar de duas vertentes, eu vou falar como professor e como gestor. Como professor, a gente precisa ter essa
ferramenta em mãos, porque o nosso público já utiliza. Verdade. Então, a gente precisa trazer essa linguagem para eles. E vou falar como gestor. Nós, enquanto gestor, nós precisamos o quê? Formar. Porque nós aprendemos em 5 meses. Quantas situações de aprendizagem nós vivenciamos com essa tecnologia? E neste momento, quando eu falo que para o próximo momento, e eu acho que a gente volta antes mesmo de 2021, eu espero, porque nós estamos preparados, eu vou falar por nós, escola, né? Nós já estamos preparados, né? Então, nós vamos continuar com isso. Essa ferramenta, ela vai intensificar. Ela vai trazer itinerários, de repente, para o ensino médio, aulas eletivas para o ensino fundamental e também para o médio, dar mais autonomia para esses meninos e meninas e até para a gente também, e deixar de ser, sabe, Rô, o espectador. Porque na aula real, nós temos os espectadores. E, de repente, no virtual, nós vamos ter os protagonistas. As pessoas que vão lá, que vão fazer, que vão redimensionar a prática, que vão reconstruir. Então, quando a gente fala em tecnologia, eu falo de uma cultura digital. E essa cultura digital, ela veio num processo muito rápido, né? Por conta dessa pandemia. Então, o compreender, o utilizar, o criar tecnologias digitais se transformou num momento muito rápido. Então, isso para mim, eu acho que, olha, é um avanço enorme. Quando a gente fala, inclusive, também das competências que estão sendo discutidas, e principalmente para o ensino médio, que é a questão da BNCC, a gente tem uma situação que eu falo assim, que comunicar-se, acessar, produzir informações a partir do protagonismo e de uma cultura digital transforma para a gente uma coisa chamada autoria. Nós somos autores do nosso texto, da nossa aula, do nosso vídeo, da nossa live. E isso são situações que serão inesquecíveis e com certeza contribuirão para o nosso processo humano de formação, para a nossa própria prática educativa ou para a nossa prática na sociedade, né? Então, a cultura digital vai fazer diferença e tenho certeza que não vai mais sair de nós, porque nada será como antes, nada. A educação não será como antes, nós professores não seremos mais os mesmos. Nós nos reconstruímos, nos reinventamos, né? Então isso é interessante. E os alunos também não serão mais os mesmos, né? Eles terão mais autonomia, já têm autonomia. Então isso é importante. Tem um comentário aqui da Cristina que ela fala que concorda com você, inclusive, que redescobrir uma nova forma de ser humano. E é isso que a gente tem fazendo mesmo. Eu me recordei agora, acho que foi o ano passado, numa das nossas reuniões, que você falando, eu acabei anotando aquilo e ficou gravado para mim. Que era uma coisa que talvez eu não tinha muito essa prática, de dar voz aos nossos alunos, né? E essa voz também agora, nessa parte da internet toda, né? Nessa parte digital toda. Quando a gente está em aula online, no comecinho eu não tinha percebido isso, né? De você deixar o aluno também falar. E algumas aulas, como eu trabalho com filosofia, algumas aulas eu abria para eles falarem, e aí, como é que vocês estão se sentindo? Né? O que está faltando? O que está em excesso? Né? E eu achei bacana isso que eu comecei, não só a ensinar o que eu sei, mas a praticar o que eu ensinava. E perguntar o que estava sendo ignorado. Isso eu fui descobrir pós essa nova reinvenção, né? Ou seja, contribuindo para o meu intelecto, enfim, para a minha prática pedagógica, mas quando eu comecei a perguntar para eles o que estava sendo ignorado, né, que eu falava em todas as salas, o que está faltando, né, o que vocês gostariam de ver, que formato seria mais atraente, né, um vídeo, ou só o slide, ou um texto. Eu até comentei contigo que eu fiz uma troca, né, eu fiz uma aula invertida. Eu falei, olha, na próxima semana vocês vão apresentar para mim o filósofo XY, né? E assim, eu fiquei do lado de cá
perplexo que eles abrem, eles fazem, eles mostram. Assim, eles têm mais jogo de cintura do que a gente, se duvidar, né? E eu fiquei muito feliz com isso, que eu falei, poxa, vocês estão fazendo o mesmo trabalho que eu, claro que conteúdo maior eu tenho, e as dúvidas no final eu fecho com vocês, né, e transmito, mas o quanto é interessante, mesmo fora de sala de aula, um pouco antes das férias, eu lembro que eu comecei, muito por acaso também, por conta de internet, de live, de redes sociais, eu comecei a fazer um curso do Marcelo Gleiser, né, que é físico. E eu nunca tive interesse, né, por física. Poxa, eu sou da área de humanas, né, mas ele fala tão além do nosso tempo, parece, né? Ele tem uma visão de espiritualidade, de ser humano, do próprio mundo da internet, e comecei a ver, eu falei, eu preciso passar isso para meus alunos, né, de alguma forma, e aí depois eu vejo um aluno nosso publicando no Instagram dele que ele comprou um livro do Marcelo Gleiser. Pô, nada mais gratificante, quer dizer, eu consegui atingir o pensamento do aluno para que, mesmo com essa relação que não é mais pessoal, né, que é pela internet, e conseguir despertar nele o gosto de conhecer uma outra pessoa. E olha a diferença, eu fui conhecer o Marcelo Gleiser na rede social, no YouTube. Ele não, ele foi comprar um livro do Marcelo Gleiser. Quer dizer, isso é muito prazeroso, né? Muito bacana. Tem algumas outras perguntas aqui. A Elias está dizendo, nós estamos se descobrindo cada vez mais um ou outro. Quero agradecer a participação de todos que estão aqui. Nosso amigo Jonathan Miller. Tem uma pessoa que falou aqui, a Sirlene. Sinto falta das... A Silene. Oi, Silene, boa noite. Sinto falta das interações, mas ao mesmo tempo que redescobri como mãe, esposa e educadora. Olha que bonito. E eu falo assim, sabe, Rô, nós não vamos ser mais os mesmos, né? Eu falo da escola, mas vamos falar de nós enquanto pessoas. Nós vamos ter, primeiro, novas dimensões. Nós vamos conhecer, nos apropriar, resolver conflitos, talvez que sejam até internos, profissionais, pessoais, no momento que a gente vai ter isso. Por isso que eu também acho que tudo vai de uma situação, como eu disse hoje, que nós precisamos ter uma saúde, além de física, emocional. Porque lidar com tudo isso não vai ser fácil. Lidar com essa reconstrução das dimensões não vai ser fácil. Então, nós precisamos também do quê? De lidar com as pessoas, de ter a empatia, de estar junto, de exercitar, de dialogar, de valorizar essa diversidade, porque, como você disse, dos alunos, o fazer a aula invertida, o dar a voz, o ouvir os nossos alunos, é valorizar essa diversidade. Os grupos sociais, os saberes, as identidades culturais, as potencialidades. Então, isso trouxe para a gente também uma coisa muito boa, que é esse olhar, né? Fazer com que a gente consiga enxergar além. E como professor, como educador, nós vamos ter tanta coisa importante, tanta reconstrução, tantos redescobrimentos, que a gente vai chegar e falar, meu Deus, olha quanto que eu ganhei como pessoa, como profissional, como colega, como namorado, como filho, né? Em todas as relações. Então, a gente vai sair um pouquinho da individualidade e pensar mais no coletivo e dar valor. Eu vi um comentário, eu não vou lembrar quem fez, tá? Mas colocou aqui na live de que a gente vai acabar valorizando, ou vamos valorizar, muito mais os professores. Eu acho que nós vamos valorizar também os professores. Mas nós vamos valorizar os nossos amigos, os nossos encontros, né? As nossas interações, até mesmo as nossas discussões. Porque isso faz parte de conviver. Né? Verdade. É claro que isso não vai ser para todos, não. E eu tenho uma certeza também, sabe, Rod, que talvez a gente aprenda, algumas pessoas aprendam, num curto período, outras num período mais longo, e outros vão colocar em prática para o resto da vida. E assim espero que a gente tenha uma sociedade
melhor, com pessoas Melhor. melhores, né? Com seres humanos melhores, mais solidários, porque também a pandemia vai trazer isso, né? Já trouxe para a gente a solidariedade, né? Verdade. Então, eu acredito que muitos vão se reconhecer, reaprender, reestruturar, como diz aqui a Gi, né? A Gidalva e o Felipe também diz, nós vamos aprender a valorizar o ser humano e todas as nossas outras ações, não só o ser humano, mas valorizar o pequeno curto dentro do tempo da escola, o valorizar os contatos, o nosso trabalho, as nossas interações, a nossa liberdade. Tudo isso a gente vai valorizar com certeza. Verdade. Tem um comentário aqui do Diego, que é meu noivo. Ele faz pós-graduação em UX Design. E eu achei o comentário dele bacana. O ensino à distância permite o aluno atuar de forma mais ativa, onde ele trilha sua ordem de aprender, mesmo que na base de um roteiro de estudos mais pré-estabelecidos. E ele faz uma pós-graduação que é direcionada ao UX Design, né, que é, se eu não me engano, posso estar falando errado, que é a experiência do usuário, né, que, entre aspas, o aluno também não deixa de ser o usuário do que a gente está ensinando, né, e ele dando enfim, essa importância para que ele trilhe mesmo a sua disciplina de estudo, a sua ordem de aprender ao mesmo tempo. E eu vejo isso porque esse ano, eu comentei contigo, eu voltei a fazer faculdade. E ó, como eu até posso ter sido um pouco retrógrado, porque eu falei, não, eu vou fazer faculdade presencial, porque eu gosto. Né? Eu gosto dessa relação, quero conhecer o professor, quero ficar um pouquinho além da aula, né? Enfim, é o meu jeito, que a filosofia é sempre perguntar, pesquisar, e de repente em março minha faculdade virou EAD. Tinha lá um portal do AVA, do aluno, e confesso que eu demorei um pouquinho também, viu, Luciano? E aí entra a questão, a grande questão, né, que a palavra para mim, para você, acredito que também, é a empatia, né? E aí eu me coloquei no lugar do meu professor, mesmo que ele seja universitário, que ele tenha lá mestrado, doutorado, e eu me coloquei no lugar de alguns professores que não sabiam fazer aula online. Teve professor que colocava slide lá no portal e gravava um áudio, e eu falava, poxa, mas que aula é essa, né? Mas eu falei, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, que eu tenho certeza que vai surgir, assim como eu também não podia ficar me cobrando muito, né? Que eu falei, não, pera, uma hora eu vou pegar o jeito, eu vou conseguir atingir melhor o aluno. Eu lembro que eu cheguei a ter aulas que eu incentivava eles, principalmente quando eu tinha a primeira aula, depois eu voltava na terceira com projeto de vida. Aí eu falava, olha, na terceira aula todo mundo penteia o cabelo, escova os dentes, nós vamos abrir a câmera, eu quero ver vocês. Confesso que eu cheguei a ficar emocionado, e eles sabem disso. Você sabe, eu sou meio bundão, acabo chorando, eu acho que a emoção caminha com a razão, e eles me conhecem também dessa forma, e foi muito gostoso vê-los, ver o ambiente que eles estão, porque eles me veem aqui, né, no meu escritorinho, no quadro que eu inventei aqui, e eu queria ver eles no ambiente deles, né, como é que eles estão lidando. E aí você vê pai junto, é mãe que faz um comentário, para mim tem sido muito prazeroso, né, quer dizer, a relação não só, onde eu queria chegar, a relação não só pós a pandemia, mas a relação de hoje já está sendo outra. Para alguns, não é para todos, a gente sabe. Mas a questão da empatia, a gente vê pais, mães, se colocando no lugar dos professores, se colocando no lugar do aluno, né? A gente vê vídeos, comentários, memes, né? Brincadeiras que fazem, pelo amor de Deus, volta às aulas, né? Principalmente com os pequenininhos, né? O infantil. Essa relação, para mim, quando a gente escolheu o tema, quando você me disse a direção do tema, eu fiquei pensando, poxa, essa relação, hoje, já com a pandemia, ela já está mudando um pouco. Você percebe alunos mais engajados, que fazem mais perguntas, seja pelo áudio, ou seja pelo chat, ou depois te acha na rede social, ou no aplicativo nosso, e faz mais perguntas, e participa com mais ênfase. Então, assim, quero deixar claro que essa relação já está mudando. Eu também espero que no futuro ela seja melhor, né, a relação um com o outro, né? E a opinião das pessoas
passem a vir mais com argumentos, né? Não só, hoje em dia eu vejo assim, muita gente falando, mas a pandemia, ou o vírus, ou não sei o quê. Gente, nós não somos médicos, né? Eu não estudei medicina, né? O Luciano não estudou medicina, mas você está lá fazendo tudo em ordem, todo um replanejamento para que nada aconteça, para que tudo seja corretinho. Então tem coisas que a gente tem que acreditar naquela argumentação, né, que a gente não pode contestar, de quem está vindo do médico, da Organização Mundial da Saúde, do governo, né, enfim, para que a gente volte muito melhor e com segurança, né, isso é primordial. Posso me meter? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu acho que até... Oi. Deixa eu só falar essa questão da estrutura da aula EAD, porque ele estava fazendo a faculdade presencial e teve uma reestruturação para o EAD. No meu caso, a especialização que eu estou fazendo, ela já era estruturada EAD. Então, o profissional que me atende, o professor que me atende durante as aulas, ele já está acostumado com essa tecnologia e eu acabo tendo relações, por exemplo, interpessoais com pessoas de diversos estados sobre o assunto. Então, é diferente, por exemplo, no caso de vocês que mexem com a educação do ensino médio, enfim, que estão acostumados com uma estrutura presencial e, de repente, mudaram para a distância, né? É só isso. E eu acho que... Eu acho tudo interessante. Mas assim, Rô, resumindo tudo, nós fomos obrigados a olhar para o outro. Eu vou juntar aqui alguns comentários que eu percebi e acompanhei, que assim, além de nós fomos obrigados a olhar para o outro, nós começamos a trazer os outros também para o nosso lado. Então, assim, eu vou falar como gestor, o quanto professores se uniram. E vou falar como professor, quanto nós, professores, começamos a nos juntar para fazer. É um ajudando o outro. Eu vivenciei isso. Um que, de repente, tinha uma perspectiva maior, o outro que estava com dificuldade, o outro que acabou ensinando por como fazer da melhor maneira. Então, isso trouxe também uma união. E eu acho que, coletivamente, isso vai ser, assim, um ganho enorme. Além de tudo isso, em relação a essas situações, nós, fazendo até uma referência ao Rodrigo, que trabalha conosco também, ele coloca que nós nos tornamos de um dia para a noite, ou em horas, ou em meses, youtubers, fazedores de live, formadores e formatadores de vídeos, né, editores de vídeo. Então, tudo isso contemplou e colaborou para que a gente tivesse uma experiência muito grande. Isso é importante. Além disso, entender o nosso mundo de trabalho. Quando o Diego fala em relação às relações interpessoais com outras pessoas, nós também, mesmo lidando com o ensino médio, nós também tivemos outras realidades, como você mesmo disse. Os pais, as devolutivas que eles nos dão, o quanto alguns pais também estão aprendendo conosco, porque estão aprendendo a lidar com isso. Quantos alunos não aprenderam, enquanto nós, professores também, a ser especialistas em PowerPoint, em fazer vídeos, né? Em se colocar no vídeo, em fazer imagens. Enquanto isso trouxe para a gente. Então, eu acho que até falando de trabalho, de projeto de vida, essas vivências culturais, esses saberes que nós estamos lidando, porque são diversos saberes, trouxe para a gente entender esse mundo de forma diferente. Alinhar o nosso projeto de vida, alinhar o nosso trabalho com a cidadania, com a vida, com a liberdade, com o momento de ser crítico também. Como você colocou, de olhar para os seus professores, de olhar para o outro, né? De que maneira? De uma maneira crítica, de falar, talvez, eu faria diferente. Nossa, como faz bem. Como isso é bom, mas com responsabilidade. Então, tudo isso traz para a gente um crescimento enorme e traz ainda, e vai trazer para essa
sociedade, e eu espero que traga realmente, que a gente se torne competente em tanta coisa que a gente já era, mas que acrescente, que traga, que agregue, que some, para que a gente se torne mesmo muito melhor. Né? Então, quando eu falo disso, Rô, eu acho que assim, é lógico que no início eu falei que esse tema, até que eu tinha proposto, ele é gigantesco. Quanta coisa a gente pode falar. Né? Quanta coisa desfragmentando, dá para falar sobre muita coisa mesmo. Eu quero até aproveitar o gancho do aluno Felipe aqui, ele escreveu uma frase que eu já tinha comentado uma vez, que diz que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu prefiro os animais, né, que seriam os cachorros. E ele falou, a pandemia bem que podia vir, né, veio para quebrar essa ideia. E se pensar que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu aprecio. Parabéns, Felipe, isso é bem filosófico, bem bacana mesmo. Com certeza. Mas assim, até partindo disso, talvez a gente, com esse olhar para o outro, a gente comece também a admirar os colegas, as pessoas que estão próximas, não é? Porque às vezes, é claro, a gente tem N decepções e às vezes a gente coloca alguma situação e alguma citação por conta de uma experiência vivida, né? Então, eu acredito que assim, por mais que seja até filosofia, né? Por tudo isso, a gente vai começar a olhar e falar, caramba, eu também não sou feliz sozinho, eu não sou autossuficiente, eu não sou o melhor profissional, eu dependo um do outro para ser melhor. Isso é importante, né? É extremamente assim, plausível a gente entender que nós somos muito pouco perto de todo mundo. Então, a gente precisa, sim, juntar situações, juntar pessoas, juntar informações para que a gente consiga, sim, ser muito melhor. E eu tenho certeza que nós já vamos ser muito melhores. Já estamos até sendo, né, Luciano? Já estamos sendo, é verdade. Tem um comentário aqui do nosso professor David Paz, que ele falou, a mudança que esperamos para o futuro, que esperávamos para o futuro próximo, veio mais rápida, e ele espera que fique. Também tem um comentário do Mauro, é uma experiência de aprendizagem que se torna múltipla. Também acredito que ela é múltipla, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso vai se tornando, vai multiplicando cada vez mais, né? Eu lembro até do aluno Felipe, que está aqui também, que uma vez, acho que foi no primeiro bimestre, ele comentou comigo, poxa, professor, mas eu não vim com 9, nem com 10, eu vim com 8, né? Eu gosto desses comentários, às vezes. E eu falei, Felipe, independente da nota, né, você está acima da média, claro. Eu falei, mas eu quero te ensinar uma coisa na vida. Eu já aproveitei o gancho, né, usando a empatia, para falar com ele. Eu falei assim, às vezes é melhor a gente ser criticado para a gente crescer mais do que ser... Claro que o elogio também é importante, né? Mas não toda hora. A crítica... Isso eu vejo também no seu trabalho, Luciano, sem demagogia nenhuma. Às vezes você já me puxou a orelha também. E quanto isso foi bom para eu crescer? O quanto isso é importante para eu melhorar, né? Para eu falar, poxa, peraí, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso modificar nesse sentido para que eu seja um melhor profissional. E o aluno também aprende isso quando você fala, olha, eu não estou só elogiando, eu estou criticando também. Você escreveu um texto e talvez você poderia ter citado alguma coisa, ter usado uma palavra diferente. Isso é muito importante também. E eu tô gostando que tem um monte de aluno que entra, sai, entra, mas bastante aluno nosso aqui, fico muito feliz que eles estejam participando, nos assistindo. Acho que o mais importante de tudo isso assim, é que daria muita coisa para a gente falar. Quem sabe a gente marca na outra semana ou na outra para a gente ir falando. E eu aprendi também, quando eu comecei a fazer a primeira live que eu te convidei, que foi lá com o Dr. Jairo Bauer, que o grande intuito é esse. Para mim não importa se tem 1, 10 ou 2.000 pessoas, não importa. O que importa é que uma pessoa, assim como a gente faz na sala de aula, né? Se uma pessoa aprende aquilo, ouve aquilo, se baseia naquilo como forma de vida, como experiência de vida, pratica a empatia, né? Olha para um outro com um olhar melhor, isso para mim já garantiu a noite, já garantiu a live, já garantiu a aula até mesmo, né? Isso é muito importante, né, Luciano? Não sei eu se acho que o nosso objetivo maior, Rô, não é a quantidade, mesmo porque nós estamos aqui
trocando conhecimento, valorizando, utilizando o que cada um tem e somando para que a gente tenha a nossa experiência e as concepções até melhores do que talvez a gente ache que não seja. Mas existe, claro, a gente sabe que tem a questão de muitas pessoas se incomodarem com essa questão de quantidade. Eu acho que não é o nosso caso. O nosso caso mesmo é um bate-papo, é repertoriar, é trazer conhecimento, é valorizar isso para que a gente torne, talvez, né, que as pessoas que estejam junto conosco, que aprendam também, que tragam para a gente também conhecimento. Por exemplo, o Felipe coloca aqui, quem é muito elogiado, quando criticado, perde a capacidade de levar ela como uma crítica construtiva. Com certeza. E assim, olha, eu vou falar por mim, né? Professor que sou, não deixei de ser coordenador, diretor, e às vezes a gente, quando vai apontar, que eu acho que é o momento mais difícil quando a gente tem as intervenções a fazer, que a gente não é compreendido, não é pelo fato de que as pessoas estejam, o nosso lado é só criticar, não. É dar subsídio para que a pessoa também seja melhor, não que ela não seja, mas é melhorar a prática. Então, tem pessoas que quando são criticadas não entendem mesmo, com certeza, não valorizam isso, né? Infelizmente. Mas eu gostei do comentário, muito bom, muito bom. Tem um comentário da professora Márcia Baggio, de biologia, ela falou assim, alguns se desnudam nessa pandemia e outros acabam mostrando o seu verdadeiro caráter. É verdade, né? Com certeza. A gente vive numa sociedade também que tem de tudo, né? E a gente até precisa respeitar essa diversidade que faz com que a gente aprenda. Né? A diversidade social que a gente tem é muito grande. No entanto, existem os oportunistas, né? Aqueles que querem aproveitar qualquer situação. E a gente sabe disso, né? Mas faz parte de uma sociedade da qual a gente vive. A Mercine falou também, ensinamentos para toda a vida, é isso mesmo. E é o que esperamos. Eu também, Mercine, é o que eu espero que esses ensinamentos sejam para a vida toda, né? A Gidal falou que solidariedade achei que ampliou bastante entre o ser humano. Isso é verdade, eu concordo com você, Gida. Eu acho que a solidariedade tem aumentado bastante. Enfim, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas acabou tendo as redes sociais, né? Enfim, acabaram descobrindo que eu tive Covid, enfim, graças a Deus estou curado, estou ótimo, é passado. Mas essa solidariedade eu senti também, Luciano, de muitas pessoas que eu não esperava, até de alunos que entraram por direct, por mensagem, e eu recebi, é que eu não quis comentar, porque eu acho que não vem ao caso, mas falando em solidariedade, eu percebi isso até de pessoas que eu nem esperava. Gente que me ligava todo dia, gente que ligava um dia sim, um dia não, gente que ligava uma vez porque eu sei que está ocupado, aluno, mãe de aluno. Eu achei muito bacana a gente fazendo oração, promessa. Claro que eu sou católico, isso me ajudou muito, não só pela religião, mas pela espiritualidade em si, porque hoje em dia se fala muito, mudando um pouco, hoje em dia se fala muito em espiritualidade, mas eu acho que a espiritualidade também está ligada à generosidade, né? Porque não é só falar de espiritualidade é alma, não. Eu acho que espiritualidade, se você for fazer a etimologia da palavra, né? A palavra espiritualidade, ela nada mais é do que inspirar o mundo, né? Isso é espiritualidade. E se torna generosidade. Você ajudar ao próximo. Muitos de nós, você, eu acredito que vários de nós, tem esse tipo de generosidade para ajudar o outro. E isso eu não estou falando só de doação, não é doar cesta básica, não é doar dinheiro, não, é um ombro, é uma palavra, é um conselho, é você ligar lá no meio da férias e falar, poxa, tive uma ideia, o que você acha? Isso também é generosidade intelectual, né? Olha, eu gostei, você pode praticar, né? Além de ser uma coerência ética, né? E uma humildade intelectual que acaba virando uma grande generosidade para tudo, né? E assim, eu penso que esse espaço coletivo que a gente está criando, essa cúpula, né, que nós estamos criando, que seja de maneira assim responsável, que seja flexível, que seja de uma resiliência e até mesmo de uma determinação. Porque quando a gente fala também em solidariedade, não é só aquele que faz aquele bom
serviço ou aquela boa imagem de colocar um laço numa cesta e falar estou doando, ou de fazer uma campanha à noite, falar eu dou sopa, ou eu faço isso. Não é isso, não é só isso, né? É dar uma palavra quando alguém precisa, ajudar quando você percebe que alguém precisa de ajuda e até mesmo você, né? Eu falo que a gente vive numa sociedade que é mais fácil você olhar para o que não dá certo, porque a gente acredita ser o Deus de tudo, né? Que domina tudo, né? Que a gente consegue. Então, a minha concepção sempre vai ser a mesma, sempre vai ser a melhor. E talvez ser solidário também é ouvir a concepção do outro, aprender com o outro, né? E eu acho que as decisões precisam também ser num tocante que seja para todos. Não é uma decisão pautada no que eu acredito, nas minhas crenças ou na minha vontade. A gente precisa ter essa flexibilização. Eu espero que a pandemia traga e possa também fazer com que a gente pense não só na forma espiritual, mas que traga para a gente um olhar humano, um olhar científico, um olhar para o conhecimento, um olhar empático, um olhar para a tecnologia. E essa generosidade não se dá somente nesse período, que dê continuidade. Porque, olha, eu falo, às vezes, né, Rô, a gente sabe que nós, enquanto professores, nós somos muito generosos, né? E quando a gente está na sala de aula, principalmente na sala de aula, a gente se doa demais. E talvez por isso que alguns de nossos colegas se frustrem por conta dessa doação. Isso nada mais é que essa solidariedade. E eu espero mesmo que a generosidade numa situação ampla mesmo, sabe, grande, de que tudo que a gente faz é para alguém, é para ajudar alguém. A gente está lá também se ajudando, também compondo mais um pedacinho da nossa história, né? Quando eu falo que a gente faz parte da vida de tantas pessoas, que a gente às vezes não se dá conta, né? Porque nós somos um professor e às vezes a gente está lidando com 20, 30, ou 2, 3, 4, 5 turmas. E nós nos tornamos um pedacinho da história. E a gente foi solidário em um momento, a gente foi generoso, né? A gente trouxe, agregou conhecimento, agregou historicidade nisso. Então, eu acho que tudo isso, com a pandemia, também vai ser valorizado. Eu espero que isso seja valorizado. Eu estou adorando aqui, não só os comentários, quero agradecer a todos. O Felipe falando com o outro respondendo o outro. Isso é muito bacana, uma troca de ideias que é importante demais. Tem alguns outros professores, tivemos que aprender a ser YouTubers. O professor Rodrigo Gaspar. Dia e noite foi assustador, mas superamos as dificuldades, principalmente com o respeito daqueles que tinham pouco mais de experiência. Verdade, Rodrigo, professor, eu aprendi muito. Você sabe disso, Luciano. Eu acho que o trabalho em equipe é importante. Eu aprendo um pouco com um, aprendo um pouco com o outro, ajudo o outro também naquilo que eu sei. Às vezes o professor XY não sabia fazer uma coisa, eu ensinei. Como é que preenche aqui, onde é que puxa ali. Isso essa admiração de um para o outro, do trabalho em equipe, também é muito importante, né? E uma pessoa humilde, ela sabe que ela não sabe de tudo, né? E isso é importante também. Olha, eu sei que eu não sei de tudo, então eu preciso aprender um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Tem um comentário do Jonathan Miller, deixa eu olhar. Olhar para o todo num território em que as divergências sociais são tão discrepantes é um grande desafio. Falamos de realidades diversas em que alguns sequer têm acesso à tecnologia. Essa eu vou deixar para você. Olha, eu vou falar uma coisa. Não ter acesso à tecnologia, a gente sabe que hoje acontece, porque a gente vive numa sociedade desigual, né? Infelizmente, nós temos pessoas que não tiveram ou não ainda vivenciaram o que talvez a gente tenha vivido ou que talvez outras pessoas vivenciaram. Eu acho, sabe, Rô, que por isso que nós temos que oportunizar todas
metodologias, todas essas estratégias, para que aquele que um dia não vivenciou possa ser competente, ou possa falar assim, eu vivenciei. Por exemplo, o que você me disse dessa questão de um ajudar o outro, eu também acho que isso é importante. E mostra que... vou dar um exemplo. Eu tive que fazer um vídeo, né, por conta que eu participei junto com os alunos de uma quadrilha maluca que eles me chamaram. E aí teve um momento que eu falei, e agora, gente? Eu preciso... porque eles escolheram lá uma personagem para que eu fizesse, né? E eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? E eu podia, talvez no meu mundo pequeno, enfim, falar assim, não, eu vou dar conta. Imagina! Mas o que eu fiz? Fui lá, liguei para uma professora, inclusive de um ciclo da educação infantil, e falei assim, Pro, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude. Eu estou com uma dificuldade assim, assim, assim. E ela falou assim, mas você? Aí eu falei, pois é. Então, a ajuda dela foi tão importante que se todo mundo tivesse essa concepção, talvez a gente teria uma sociedade melhor. Tem uma coisa aqui que eu achei interessante, que é bom colocar até como para fechar, que isso seja um despertador para o mundo todo. Sabe? Verdade. Deixar de olhar para o nosso eu e olhar também para o próximo. E quando a gente fala do que falou aí de tecnologia, da ausência, eu vivencio isso na prefeitura também, sabe? Quantas são as mães, ou quantas são as famílias, ou quantos são os alunos que precisam escolher entre um celular ou a minha alimentação. Verdade. Eu preciso escolher o que eu vou comer hoje ou o que eu vou acessar hoje. Se eu vou pagar a internet ou a conta de luz, né? Os valores são outros. Então, às vezes, a pessoa não tem acesso à tecnologia. Não é por uma questão de não querer ou de falar, nossa, nesse século XXI, alguém não tem acesso. Não é isso. É que são opções, né? E, às vezes, a pessoa não tem, né? Infelizmente. A gente tem dois parâmetros, né, Rô? A gente lida com os dois. Com aquele que tem e, às vezes, não valoriza ou, às vezes, não sabe utilizar. Verdade. E aquele que gostaria muito de ter, mas infelizmente, por N motivos, ele tem que fazer algumas escolhas. Então, eu falo que esse redescobrir é importante também. Verdade. Lu, nosso tempo está acabando. Eu quero aproveitar. Achei tão tranquilo o papo. Olha, vou te contar que eu já fiz algumas lives, você também já fez. Numa outra oportunidade a gente marca de novo. Achei muito tranquilo. Achei a live, isso não é demagogia, a que mais perguntas eu tive, que mais participações eu tive, porque assim, entrar para assistir também é ótimo, bacana, mas essa troca, essas perguntas, esses comentários, eu achei que hoje foi um nível muito, muito bacana. Eu quero te agradecer por ter participado, por ter aceitado o convite. Numa próxima oportunidade, nós vamos fazer de novo, até com outras pessoas, enfim. Eu tenho gostado disso para levar essa palavra, esse conhecimento. Enfim, ainda tem mais 3 minutinhos. Eu quero agradecer a todos que participaram, Tiago, Felipe, Cristina, Mercine, professor, Davi, David, Roberto, Felipe. Tem um monte de comentário aqui ainda, depois eu vou respondendo. Só finalizar com uma frase, eu posso? Claro, não, ainda tem mais 3 minutos para você finalizar. Quantos? 3. 3 minutos. 2 minutos e meio. É pouco, porque, professor... É porque é 1 hora só, não tem jeito. É pouco. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Rô. Muito obrigado mesmo por você ter dado essa oportunidade para a gente compartilhar saberes e discutir mesmo. Mas eu acho que de tudo isso, sabe, dessas relações sociais pós-pandemia, uma coisa que a gente precisa levar é reconhecer as nossas emoções, reconhecer as emoções dos outros, fazer com que essa autocrítica, essa capacidade de lidar com as pessoas e lidar com as críticas também, seja algo para o nosso crescimento. Então, eu resumo
que o pós-pandemia a gente precisa respeitar e olhar, enxergar as emoções dos outros. Porque isso vai fazer com que a gente se torne muito melhor.